Esse cemitério aqui, eu acho que foi um dos primeiros aqui da cidade de Taubaté que começou, né? Aqui a entradinha do cemitério. Com licença, estou aqui com respeito. Estou aqui com muito respeito. Com licença, amigos lá. É um cemitério que já está um pouco abandonado, né? Ou bastante. Vou mostrar a primeira sepultura aqui para vocês. E como é que é antigo, ó. Falecido em 49. Bem bacana mesmo esse lugar aqui. Tem um túmulos que nem tem identificação mais. Aí aquele ali, amigos, ó. Menina, quantos anos que não tem, né? Tô com o K2 aqui, ó. Ver se ele marca alguma coisa, né? É tipo uma pratinha ali, mas ela não tem identificação mais, muitos anos já. Tem uma história aqui que ela é muito... que assusta esse cemitério aqui. Exatamente essa história que aconteceu com uma criança, mais ou menos nessa região aqui. Não dá para identificar se é aqui ou ali. Um bairro próximo daqui, veio falecer uma senhora, e antigamente os partos não era feito no hospital, era as parteiras que faziam parto, né? Então, eram pessoas que tinham um pouco de boa vontade e tal, e faziam o parto. Então morria muita gente no parto, muitas mulheres no parto, e às vezes morria a mãe e o bebezinho. Então aconteceu um fato aqui próximo aqui, de uma senhora que deu à luz, e logo em seguida ela morreu na hora do parto. E ela gerou o bebê, a criancinha, que era uma menina, e veio a falecer naquele instante. Depois daquela época não tinha muito recurso, questão de médico assim, e quem decidia mais ou menos sobre o enterro eram os inspetores de quarteirão e geralmente os capelão que tinha na zona rural. Então morreu, o capelão já decidia como ia ser feito o enterro. E essa senhora faleceu no parto. E também se acharam que o bebezinho também, a menininha dela também tinha morrido. E quando então ele fez o caixão, ele achou por justo colocar-se a mãe no caixão e o bebezinho no braço dela dentro do caixão. E aconteceu o enterro aqui. Foi uma comoção geral aqui para o pessoal aqui, que uma morte já é difícil, agora uma morte ainda com a criança junto. Então a zona rural inteira se manifestou da judiação, do dó da mãe morrer no parto, e foi feito. Depois o rapaz que trabalhava aqui na época, isso foi em 1958, ele se chamava José Benedito dos Santos. Ele trabalhava na fazenda Fortaleza, porque o cemitério era da fazenda. Só que o apelido dele era Zezinho da Fortaleza. Então tudo que acontecia aqui, morresse alguém, ia chamar o Zezinho da Fortaleza para fazer o enterro. Ele ainda não era coveiro, mas como era da fazenda, então ele que enterrava. E depois que ele enterrava, ele pegava simplesmente o nome da pessoa que morreu e levava-se para Taubaté, para a cidade lá, entregava na delegacia: olha, foi feito um enterro dessa fulana aqui, foi enterrado, tal, e depois lá ele se escrevia no livro lá e se resolvia por lá. Só que quando ele fez o enterro, ele levou o nome da mulher lá para Taubaté, dizendo: essa mulher morreu, e junto com o seu bebezinho. Só que já havia alguém comunicado lá que havia morrido a mulher. Ninguém disse que tinha morrido um bebezinho, falou da mãe, ninguém falou do filho, da filha. E aí a polícia quis saber quem é que mandou enterrar uma criança, sendo que ele sabia apenas da morte da mãe e não da criança. E aí a polícia pegou, chamou o tal capelão na época, que eu não vou citar o nome dele aqui, que ele fizesse, um dia depois, desenterrasse novamente a mãe com o bebezinho, para ele constatar que tinha um bebê, porque eles não sabiam que tinha um bebê, tá? E aí
a pessoa veio, passou um constrangimento muito grande e desenterrou a mãe, que estava num túmulo bem daquele lado ali, os adultos eram daquele lado e os bebezinhos daqui. Como foi enterrado junto, foi os dois para lá. E aí houve um desenterro um dia depois. Claro que aí o bebezinho já estava morto, né? Se não estava antes, estava depois, porque ele foi enterrado vivo. E aí foi o desenterro. Na hora de desenterrar, esse capelão percebeu que a criança ele tinha colocado de um lado no braço da mãe. E quando desenterrou, percebeu que a criança não estava daquele lado do braço da mãe. A criança estava em cima do peito. Então, ou seja, tudo indica que a criança se moveu dentro do caixão. Tudo bem, aí retiraram a criança do braço da mãe, deu um certo problema para o capelão, e aí eles pegaram e fizeram o enterro do lado de cá com o bebezinho. Consta que foi exatamente por aqui, talvez não essa, mas talvez nesse sentido, porque aqui tudo que nós estamos passando aqui, infelizmente nós estamos pisando em cima de covas porque não há identificação. Então enterraram o bebezinho aqui, fizeram um caixãozinho bem simplesinho de madeira para ele, retiraram de lá, enterraram aqui e a mãe ficou do outro lado. Passando aproximadamente mais de um ano, o coveiro veio fazer uma outra cova aqui, porque não tinha carneiro, então ele foi cavar próximo do túmulo daquela criança. E como ele fez essa escavação, ele viu que o túmulo de cá desbarrancou, ou seja, a terra, o barranco de cá, ele desbarrancou. Ele desbarrancou, ficou aparecendo o caixãozinho pequenininho da menina. Aí então ele achou curioso aquilo. Um ano depois, como é que o caixão estava inteiro? Porque o caixão foi feito com tabuinha de caixote, coisa que desmancha rapidinho. E ele pegou com a sua enxada, ele puxou a enxada, levantou a tampinha do caixão e ele tomou um susto. Ele percebeu que a criança estava do mesmo jeitinho, com a mesma mortaia, da mesma forma. Ele então levou aquele susto. O que ele fez? Ele correu até a cidade e foi contar para o padre da catedral de São Francisco da Chaga de Taubaté, que era o padre Evaristo Campista César, um padre muito famoso na cidade de Taubaté. Padre, eu estava fazendo isso e isso lá, e o caixão estava inteiro, a criancinha estava inteira, padre, faz mais de um ano. E o padre então falou para ele: seu Zezinho, volta embora e simplesmente tape aquilo de novo, tape tudo aquilo lá, e não fale para ninguém isso, fica quieto, guarda silêncio, isso aí. E o seu Zezinho veio embora. Só que chegava à noite, ele não conseguia dormir às vezes, não conseguia jantar, e guardando aquele segredo daquela criança lá. Mas aí chegou uma noite que ele não aguentou mesmo, ele contou para a esposa dele por que ele não estava dormindo, por que ele não estava comendo, por causa daquilo que tinha acontecido aqui nesse cemitério. E aí então ele começou, já que ele contou com a pessoa, então ele se espalhou para todo mundo, que as pessoas não iam conseguir guardar aquilo lá. E aí muitas pessoas começaram a vir aqui e chamar aquela manifestação ali de Corpo Santo. Por que Corpo Santo? Porque eles percebiam de longe, que nós estamos num alto, de longe, disse que à noite eles percebiam que subia-se uma luz. Olha. E aquela luz passeava só sobre o cemitério. E disse que era uma luz meio esverdeada, tudo. E a luz fazia exatamente esse sentido. Ia e voltava, ia e voltava. E aí se percebia que saía mais ou menos dessa região e ia para o outro lado, de um lado para o outro. E aqui foi a bebezinha, Corpo Santo, e do outro lado a mãe. Então parecia que pairava só sobre a mãe. Olha. E as pessoas mais de perto sempre relatavam que escutava aqui dentro do cemitério, que vocês podem ver que é abandonado aqui, miado de gato, como fosse miado de gato ou fosse choro de bebê. E aí tudo o que acontecia nesse sentido eles atribuíam que era o Corpo Santo desta bebezinha
que se manifestava aqui dentro desse cemitério. E tem bastantes anos, ó, muitos anos já, né? Nem tem mais o corpo aqui, né? Aqui também bastante antigo, tudo demolido já. Em 1948, falecimento. E tudo bem antigo mesmo, e tudo bem legal mesmo pra vocês aqui. Fim de criança ali. E tem bastante escravo enterrado aqui, sabe? Antigamente os escravos não eram enterrados em... Acho que não faziam bonitinho assim, né? Fazia uma cova e jogava eles, né? Que é o cruzeiro. É uma cidade rodeada por montanhas. Bem legal mesmo. E daqui com todo o respeito, né? Só pra fazer uma gravação mesmo. Os guardiões que tiver aqui. Estamos com muito respeito. Estou com muito respeito aqui, né? Nem me ofender, nada. Até com a doença tranquilo, viu? Quantos anos já, né? É isso, amigos. Bem legal, ó. Isso aqui, ó. Você vê, ó. Nascimento em 67. Tem que ele foi enterrado no chão mesmo, né? Tem um outro ali. Tem um outro ali. Pra vocês. É interessante mesmo. Que é o cemitério dos escravos. Aqui tá mais informado, né? E que Deus abençoe, né? Todas as almas que tiver aqui, né? Que encaminhe eles para um lugar bom, né? Um lugar abençoado. Tem mais uns ali, ó. Criança, né? É isso, amigo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. O cemitério dos escravos aqui da cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Igrejinha bem antiga. Bairro Santa Luzia, um dos primeiros bairros aqui da cidade aqui.
Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Deixa o like para ajudar a gente aí. Se inscreva no canal aí, para dar essa força pra gente aí. Comenta, por favor aí. Deixa o seu comentário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, amigos. Um abraço para vocês. E até a próxima aí. Um abraço.